Os governos do PT protagonizaram escândalos que até hoje deixam marcas na história do Brasil. Foram inúmeros os crimes que lesaram nossa pátria por quase 20 anos. Período no qual os cidadãos foram literalmente roubados nos governos Lula e Dilma. Vamos lembrar alguns episódios desse verdadeiro filme de terror que quase destruiu nossa nação. Um ano antes de assumir o poder, as mortes de Celso Daniel e Toninho do PT já davam pistas de que, com um partido filiado ao Foro de São Paulo, não se brinca. Pode-se dizer que foi uma introdução macabra para um longa-metragem de terror. Quando Lula finalmente assumiu a presidência, não demorou quase nada para surgirem os primeiros roteiros em que os vilões roubavam a cena, como no caso da misteriosa morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Um crime hediondo que até hoje assombra o PT. Saindo de uma churrascaria em um dia normal, ele foi abordado por diversos carros em uma área residencial. Celso, um dos fundadores do PT, foi sequestrado e assassinado de uma forma brutal, sem pedido de resgate. Recentemente, voltou à tona a declaração de Marcos Valério, em que ele afirma que Lula foi o mandante do assassinato de Celso Daniel. Em junho de 2003, ou seja, apenas 6 meses após a eleição do pai dos pobres, já teve CPI do Banestado para investigar o envio ilegal de dinheiro para paraísos fiscais. Na época, o deputado petista José Mentor foi acusado de sabotar a CPI para encobrir a ação do PT. A cena seguinte foi estrelada por Anderson Adalto, escalado por Lula para assumir o Ministério dos Transportes. Foi durante sua gestão à frente da pasta que estourou o escândalo de corrupção do DENIT, com desvio estimado de recursos em torno de 32 milhões. Um ano depois, o Brasil veio a conhecer um outro ator envolvido na trama petista, Valdomiro Diniz, então assessor da Casa Civil. Após ser filmado pelo contraventor Carlinhos Cachoeira, cobrando propinas, Diniz foi julgado e condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e ativa. Já 2005 foi um ano digno de Oscar, mas no sentido negativo. Depois do escândalo envolvendo o funcionário dos Correios Maurício Marinho, negociando propinas com o PT e aliados na Câmara, veio a denúncia do mensalão feita por Roberto Jefferson. Com delação espontânea, Roberto Jefferson se transformou no grande protagonista da trama que envolveu a compra de votos no Congresso, que financiava o projeto de poder petista. E por falar nas grandes estrelas do crime, logo após a denúncia de Roberto Jefferson, foi a vez de Antônio Palocci, o super-ministro lulista, entrar no elenco. Apesar de ter saído ileso do caso, ele chegou a ser acusado em 2006 de cobrar propina de empresas que prestavam serviços à Prefeitura de Ribeirão Preto. O nome de Palocci, aliás, continuaria a causar polêmica no governo Dilma. Em 2011, quando era ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff, o homem forte do governo preferiu renunciar após acusações de tráfico de influência. Depois de anos driblando punições, veio à tona o Petrolão. Tudo isso graças ao extenuante trabalho da Operação Lava Jato, que culminou na prisão de Lula em 2018. Para quem não se lembra do roteiro, Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro nos casos do Triplex do Guarujá e Sítio de Atibaia. Aqueles mesmos imóveis que não eram de Lula, mas de amigos dele. Ironias à parte, ainda sobre o Petrolão, vale lembrar o consórcio de empreiteiras liderado pela Odebrecht, que formou um cartel em que empresas garantiriam suas contratações para obras no Brasil e no exterior, em troca de uma porcentagem bilionária que ia para os cofres do PT, MDB, PP, entre outros partidos. 8 anos após o início da Lava Jato, apesar da soltura de Lula pelo STF,
Mais de 25 bilhões de reais desviados dos cofres públicos já foram recuperados no trabalho conjunto da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. E quem não se lembra das pedaladas da estocadora de vento? Daquela que saudava a mandioca e que via uma figura oculta atrás de uma criança, que era um cachorro. Em 2005, um parecer unânime do Tribunal de Contas da União considerou ilegal as manobras contábeis praticadas pela então presidente Dilma Rousseff. As pedaladas embasaram o pedido de impeachment, que terminou com a retirada do PT do poder. Enfraquecida pela péssima gestão e pelo histórico de corrupção do PT, Dilma foi cassada em 2016. Resta saber agora se este filme apavorante terá um final feliz ou se veremos o maior vilão da política brasileira, como bem disse o seu vice, Geraldo Alckmin, voltar à cena do crime. Com informações direto de Brasília, Andréia Luiza Matias para a TV JCO. Take on the world.